Queridos, eu quero que você faça uma oração declarando a Ele aquilo que você declarou cantando. Que você achou um bom amigo. Desse bom amigo você quer aprender um pouco mais dele, quer conhecer um pouco mais do que ele tem para ensinar, porque nós iremos ouvir da sua palavra agora. Que ele possa falar aos nossos corações, mas direcione a sua palavra, a sua oração a Ele nesse momento. Pai, é tão bom, ó Deus, saber que em Cristo Jesus nós fomos reconciliados contigo e assim podemos andar em novidade de vida, reposicionados agora diante do Senhor, ó Deus. E é tão bom saber que Cristo chama cada um de nós de amigos, ó Pai. Mas sabemos também, ó Deus, que há necessidade nossa de entregar-nos por completo ao Senhor, ó Deus, para que possamos, ó Deus, caminhar contigo, aprender cada vez mais o Senhor e ter Cristo Jesus como nosso melhor amigo, ó Pai. Entendendo que Ele nos orienta, que Ele nos aponta o caminho, ó Deus, que é Ele que nos fala a verdade, que muitas vezes contraria, a maior parte das vezes contraria aquilo que nós entendemos como verdade, ó Deus. E assim o Senhor tem se revelado a nós, ó Deus, um Deus amoroso, um Deus gracioso, um Deus perdoador, ó Pai. E acima de tudo isso, ó Deus, o que alegra o nosso coração é que o Senhor tem te mostrado um Deus presente o tempo todo, nos convidando a entrar no nosso quarto, fechada a porta, falar com o Senhor em secreto, na certeza que o Senhor ouve em secreto, e o Senhor tem respondido às nossas orações, ó Deus. É tão bom estar do lado do Senhor e saber que o Senhor, Deus, em todo o tempo, está do nosso lado, como Cristo Jesus prometeu, ó Deus, está conosco todos os dias da nossa vida, ó Pai. Isso nos alegra e nos traz uma responsabilidade de andar cada vez mais temendo ao Senhor e aprendendo de Ti, ó Deus. Fala conosco através da Tua palavra nessa noite, para que possamos, ó Deus, aprender cada vez mais como agradar ao coração do nosso amigo, ó Deus. Por amor do Teu nome, em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. A igreja pode se assentar. Vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, que essa fase minha, 15, 16 anos, a voz fica assim mesmo. Então, o lado bom é que eu vou falar menos. Então, vocês têm um lado positivo das coisas. A gente vai trabalhar um pouco o Salmo 129. A Márcia e a Ana vão ouvir de novo o Salmo 129. Ou vocês estavam viajando esse dia lá? Não, já estavam lá. Então, se eu não conseguir terminar de falar, eu chamo o Márcio, que ele termina para a gente. O pastor Ezequiel ele não veio, ele fez uma pequena cirurgia na boca, então ele não estará conosco também domingo de manhã, e também no domingo à noite, quem estará pregando é o pastor Luiz, que é o nosso novo pastor, que tem trabalhado junto à congregação do SECAP. Salmo 129, mas o pastor está bem, hoje já me ligou, está bem, falando bem, só está inchado, mas graças a Deus está tudo bem. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços os que atam os feixes. E também os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Queridos, esse salmo é interessante que ele fala de uma escolha. Qual lado que nós estaremos? Qual é a posição que nós estamos diante da nossa relação com Deus? Ele vai dividir em duas partes o Salmo, dizendo aqueles que andam com o Senhor e aqueles que perseguem aqueles que andam com o Senhor. Aqueles que se prostram diante de Deus e aqueles que se levantam contra aquilo que Deus deseja fazer. E aí então nós estamos diante de uma escolha. E eu lembro-me de uma propaganda antiga, não sei quantos vão lembrar, de um salgadinho, que perguntava assim, ele vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque ele vende mais? Tostines, eu não ia fazer propaganda, mas já que... Tostines é aquele salgadinho que era um questionamento que tinha. Será que ele vende mais porque é fresquinho ou ele é fresquinho
porque vem demais. E é interessante que nós também vivemos cercados desse paradoxo. A gente vive cercados de questionamentos, ainda mais no contexto que nós estamos vivendo. E alguns deles aí que ficaríamos horas e horas debatendo acerca deles. Os pais não educam seus filhos, ou os filhos não honram mais os seus pais? Segundo questionamento. Somos ansiosos porque precisamos de dinheiro, ou precisamos de dinheiro porque somos ansiosos? E aí? A perseguição deixou de existir, ou cedemos diante das perseguições? Quanto à nossa fé, eu creio que essa está mais presente na nossa mente a resposta, porque não persegue o cristão em si, mas os valores cristãos. Isso a gente tem visto aí o quanto que deu de repercussão na última semana. Deus não fala mais, ou deixamos de ouvir a voz de Deus? A igreja perdeu a sua importância, ou deixamos de nos importar com a igreja? A sociedade perdeu seus valores, ou os valores levou a sociedade à perdição? E o último deles, teríamos outros, mas só para a gente, algumas áreas para pensar. Nossa família não tem mais esperança, ou perdemos a esperança em nossa família? São questionamentos que o tempo todo nós estamos enfrentando. O tempo todo confronta os nossos pensamentos, confronta a nossa realidade, as nossas escolhas, de uma forma inconsciente, está inserida na nossa mente, que a gente começa a olhar as coisas e muitas vezes questionar se aquilo que nós cremos realmente vale a pena, se realmente é o certo, ou será que o mundo ao redor que pensa diferente, será que eles estão corretos, será que eles estão no caminho certo? E aí então nós começamos muitas vezes negociar os valores que nós temos, o que nós cremos, o que o Senhor já tem revelado a nós. E aí então nós olhamos uma sociedade onde, mesmo diante dos valores corrompidos, as famílias muitas vezes apoiando a esses valores corrompidos. Então basta se fazer uma pesquisa em qualquer assunto, aquilo que é verdade bíblica, aquilo que é aceito por maior parte das pessoas, mesmo não cristãs, e diante daquilo que a minoria crê. A gente vai perceber que mesmo que seja uma minoria que pensa de um jeito, e a maioria do outro, sempre dá pertinho o resultado ali. Tem uma pesquisa aí que está rodando aí os WhatsApps da vida, sobre a questão do casamento, ser homem e mulher, ou se nós devemos permitir que isso mude. Aí quando você vota, aparece o resultado. E tem dado normalmente 51 a 48 e pouco, 51 e pouco. Então sempre está nessa média. E aí mesmo que a gente olhe a multidão pensando diferente, mas acaba se igualando. Por quê? Por causa desses questionamentos que se levantam. Mas qual que é a razão desses questionamentos? Que eles existem, estão aí todo dia diante de nós. Mas qual é a razão? Pelo menos duas. Abandono da fé. A certeza que nós temos é que os questionamentos passam a existir porque temos abandonado a fé. De duas formas. Primeiro, seja de forma objetiva, aonde a pessoa se declara, ela se posiciona dizendo que o que Deus fala para ela é irrelevante. Aquilo que Deus apresenta como projeto dele para o ser humano não importa para a realidade dele. Aonde ele desconsidera qualquer pensamento a não ser o seu próprio pensamento. Então a pessoa ela se posiciona como alguém que entende que aquilo que ela aceita como verdade é inegociável. E aí então ela anda conscientemente longe da vontade de Deus. Mas o segundo que eu acho mais perigoso é o abandono da fé de forma subjetiva. Aonde nós permanecemos dizendo somos cristãos, continuamos a frequentar uma comunidade cristã, continuamos as nossas práticas religiosas, mas o peso da palavra de Deus já não é o mesmo no nosso coração. E aquilo que a palavra nos afirma, que ela fala a nosso respeito, já não é tão relevante para nós assim. E aí nós vivemos, de certa forma, uma dupla identidade, aonde a minha relação com Deus não afeta a minha relação com a família, a minha relação com a sociedade, a minha relação com os valores pregados na sociedade. Basta apenas
a entender que o importante é que eu tenho um Deus no meu coração, e aí o que eu faço da minha vida é relevante. Então, ou seja, os questionamentos surgem a partir do abandono da fé, aonde, de forma objetiva, eu me declaro contra tudo isso, ou eu me posiciono a favor da fé, porém eu negocio alguns princípios. O salmo que nós lemos, ele traz uma estrutura interessante. Ele tem o início, o final e o meio. Obviamente, a ordem seria início, meio e fim, mas é só para a gente entender como ele faz uma diferença de localização. No início, ele fala daqueles que são afligidos. Ele fala, por exemplo, da constância da aflição. Desde a minha mocidade, eles angustiaram. Desde a minha mocidade, me angustiaram. Então ele diz desde quando começou essa angústia. Então, na linguajar mais moderna, desde quando ele sofreu bullying, por consequência do que ele acreditava, do que ele entendia como Deus para a sua vida. E ele faz uma declaração e pede a Israel que repetisse essa declaração. Então ele fala, desde a minha mocidade me angustiaram, aí Israel que o diga. Israel repete, desde a nossa mocidade nos angustiaram. Então, ou seja, uma declaração pessoal, entendendo que ele foi angustiado por consequência da sua fé, mas também ele entende que toda uma nação que também acreditava da mesma forma, também foram angustiados desde a sua mocidade. Então ele deixa claro que na primeira parte, tem aqueles que por crerem em Deus e andarem nos princípios dele, sofrem essa angústia. A segunda parte, que é ao final, ele fala da situação dos opressores. Daqueles que se levantam contra Deus. Daqueles que se levantam contra aqueles que temem a Deus. E a situação deles, ou seja, a Deus se levantando contra eles. Mas é interessante, é o meio. Aí quando ele vai dizer bem no meio, no versículo 4, mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Mas o Senhor é justo, e Ele cortou a corda dos ímpios. Então na parte do meio, ele vai dar exatamente a diferença entre o opressor e o oprimido. Entre aquele que se levanta contra os princípios de Deus e aquele que obedece os princípios de Deus. Então ele fala exatamente da relação que tem direta com Deus. Então a minha relação direta com Deus reflete exatamente o lado que eu estou. Ou seja, ele diz que há dois lados. O primeiro lado, dos ímpios opressores. Ou seja, aqueles que não temem a Deus e oprimem aqueles que temem a Deus. Do outro lado, os tementes oprimidos. Ou seja, aqueles que por temerem a Deus são angustiados, são perseguidos, são muitas vezes maltratados por consequência da sua fé. E o que define o lado que está? O temor do Senhor. O que define entre aquele que está do lado, que teme ao Senhor, aquele que anda, ou seja, aquele que é o oprimido e aquele que oprime, a diferença é simplesmente o temor do Senhor. E aí nós vamos entender mais claramente isso no nosso dia a dia, quando nós jogamos para essa realidade dessa última semana. O quanto nós fomos atacados na nossa fé, o quanto nós somos atacados naquilo que nós cremos, e ai de nós se nos levantarmos contra e anunciarmos ou pronunciarmos o nosso posicionamento. E aí então nós sabemos o quanto nós seríamos oprimidos e angustiados. E aí então nós começamos a entender que a diferença é aquele que teme ao Senhor e aquele que não teme ao Senhor. Aquele que teme ao Senhor jamais tomaria uma atitude de blasfemar a grande obra de Cristo na história. Mas aquele que não teme ao Senhor, ele vai se levantar e zombar daquilo que Cristo realizou por nós naquela cruz. Então a diferença é aquele que teme ao Senhor e aquele que não teme ao Senhor. Mas uma coisa nós temos que fazer, definir qual é o lado que nós estamos. E isso é o primeiro passo nosso, entender que você e eu precisamos definir qual é o lado que nós ficaremos. É o lado daqueles que amam o Senhor, que temem ao Senhor, que creem na palavra de Deus, mas por consequência disso vai sofrer alguma opressão?
Ou você vai ceder diante daquilo que se impõe a nós, diante daquilo que questionam sobre a nossa fé, e vão acabar passando para o outro lado, que vão oprimir aquilo que nós entendemos como verdade bíblica. Para sabermos qual lado nós estamos é simples. Primeiro, uma autoavaliação em relação à palavra de Deus. Como eu falei agora há pouco, qual é o peso que a palavra de Deus tem no nosso coração? O quanto nós entendemos essa palavra como verdade absoluta a cada um de nós. Como nós entendemos que o plano de Deus para o ser humano é aquilo que Deus revelou na sua palavra. Ou o quanto eu entendo que essa palavra ela foi dita em um momento específico, num outro contexto, numa outra realidade, então ela não responde à nossa realidade hoje. E aí então nós costumamos dizer, ou o mundo costuma dizer, os tempos são outros. Nós precisamos nos adaptar ao novo tempo. E aí nós entendemos que Jesus deixou claro, passará céu e terra, mas a minha palavra permanecerá. Não há como negociar por causa da cultura, não é o novo momento de uma sociedade emergente que vai nos fazer questionar o que a palavra do Senhor diz. Então o primeiro passo para definir qual é o lado que eu estou, é olhar a minha relação com a palavra. O que essa palavra traz como verdade e como eu pratico a partir daquilo que ela revelou a mim. A segunda parte é a constatação, é olhar a nossa vida. É olhar o nosso dia a dia, o quanto que isso faz diferença, o fato de eu andar com Deus. E principalmente o quanto as pessoas olham para mim e entendem como verdade de Deus para a minha vida. Por exemplo, quando Paulo fala a Timóteo, para que Timóteo escolhesse os líderes da igreja, ele fala assim, e que tem um bom testemunho de quem? Alguém lembra? Não, eles têm que ter um bom testemunho dos de fora. Então não é um bom testemunho dos que são da igreja. Não é a igreja ama, então vamos colocar ele como líder. Não. Esse teria que ter um bom testemunho da sociedade. Olhando para ele, através da vida dele, os frutos daquilo que nós lemos agora há pouco em João 15. Que aqueles que estão nele, que andam com ele, devem dar bons frutos. E ser revelado entre a igreja é fácil, mas é a sociedade olhando para ele como alguém que teme ao Senhor, ou seja, através da sua vida, a ser constatado o lado que ele está. E também a comparação, que são os frutos. Quais os frutos que nós estamos dando? É interessante que aí a partir do versículo 5, ele vai falar algumas realidades dos frutos daqueles que não temem a Deus. Ele diz assim, sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer. Com a mão não enche o ceifeiro, nem os braços que ata os feixes. Erva dos telhados que secam antes de florescer. Alguém já plantou no telhado fez uma lavoura no telhado? Não tem raiz? Ou seja, era normal das casas sendo cobertas de barro. Então nós sabemos que os pássaros levam as sementes e espalham as sementes, e algumas caíam sobre as casas. E elas começavam a brotar, a folhinha começava a ficar bonitinha, de repente murchava. E obviamente o ceifeiro não ia cortar e encher o seu feixe e ir embora contente, porque fez uma grande colheita no telhado. Então aquele que não teme ao Senhor, os frutos dele, simplesmente assim, aparentemente é formoso, aparentemente vai crescer, vai brotar, mas de repente se corta e seca, e aí então não traz fruto nenhum, não traz nada de bom para a sua própria vida. E aí nós entendemos, quando nós olhamos os frutos daqueles que temem ao Senhor, é comparado àquele que é plantado junto à corrente das águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, ele não vai murchar. Então ele pode passar por um tempo difícil, sem frutos, mas ele não vai murchar porque a corrente das águas passa o tempo todo ali. Esse é o que teme ao Senhor, que vai e dá fruto, como o próprio Cristo disse em João 15. Que posicionamento tomar diante disso? Perseverar na presença de Deus e abandonar e colher os frutos desse abandono. Qual é o posicionamento nosso? Perseverar na presença de Deus ou abandonar essa presença
e colher os frutos deste abandono. Hoje à tarde, eu e o Mané, nós fomos levar ceia. Uma senhora que está numa casa aqui aqui nessa rua, aqui na Rua Espanha. É uma senhora que frequentou muitos anos aqui, Dona Adair, não sei quantos que se lembram dela. Isso, eu não vou falar o sobrenome, que eu nunca aprendi sobrenome. É tia da Rose Bradbury. Isso aí, Bradbury. Isso aí. E nós chegamos lá, aí procurando, ela falou, está no quarto. Chegamos no quarto, ela cantando, tocando um teclado e cantando os hinos da igreja. E aí ela disse que ela veio embora, morava em Sorocaba, aí ela veio embora para cá, e aí ela fala da tristeza do fato dela ter vindo embora para cá. Porque ela morava em frente ao hospital evangélico em Sorocaba, e a alegria dela era pegar os cartinhos, os folhetos que ela tinha, e passar na porta do hospital evangélico, sentar do lado de pessoas, entregar, ler aquela mensagem, conversar com as pessoas, e ela contou algumas experiências que ela teve. Um dia ela chegou um jovem conversando com ele, e leu o texto do filho pródigo, leu uma mensagem para ele. Diz que ele começou a chorar dizendo assim, que ele foi criado numa igreja evangélica. Ele aprendeu da palavra, ele ouviu da palavra. Mas chegou na sua mocidade, ele decidiu sair, se afastar da presença de Deus. E ele fala assim, hoje eu não tenho nada na minha vida. E aí então ela, comentando que aquele dia ele tomou a decisão de voltar para Cristo Jesus. E é exatamente isso, abandonar a presença dele é colher os frutos desse abandono. É entender que Deus não terá o compromisso de nos abençoar, porque nós assumimos o compromisso da nossa própria vida. E a partir disso, então, eu estou dizendo, Senhor, eu estou escolhendo andar longe da sua presença. E aí, então, nós vamos colher os frutos naturais desse abandono. Então, nós vamos nos posicionar. Eu entendo que eu estou do lado dos oprimidos, eu olho pelos frutos da minha vida. O que eu faço? Eu persevero na presença de Deus. Porque se eu não perseverar, eu começo a negociar, eu começo a abrir mão de alguns valores, é hora que eu vou colher os frutos daquilo que eu abri mão. A importância da decisão? Uma vida sem frutos consistentes. Vai plantar no telhado. Pode até insistir, pode até ir lá regar todo dia, cuidar, proteger do sol, não adianta. É o que Provérbios 14, 12 e 13 diz, que há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo são caminhos de morte. E até na alegria chora o coração, e o fim dessa alegria é tristeza. É a certeza que apesar de aparentemente ter uma alegria, estar sorrindo, estar aparentemente feliz, mas o final daquilo é tristeza. E até na alegria chora o coração. E aí, uma bênção constante de Deus em nós. É interessante o final do versículo, às vezes a gente lê isolado, e também os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja convosco, nós vos abençoamos em nome do Senhor. O que ele está dizendo aqui era comum da época, e também é comum nos nossos dias. Por exemplo, quando você sabe que alguém recebeu uma bênção, sei lá, você encontrou com alguém na rua hoje, e a pessoa falou assim, arrumei emprego. Aí o seu coração se enche de alegria e você olha para ele e fala, querido, Deus te abençoe, Deus abençoe, seja uma bênção na sua vida esse trabalho. Então alegra o nosso coração de ver o que Deus está fazendo na vida dele. Mas o que o salmista está dizendo era costume da época, igual a nossa, eles passavam nas lavouras e eles viam a lavoura brotando, crescendo, eles passavam e diziam, Deus abençoe essa colheita, Deus abençoe a plantação de vocês. Mas o que ele está dizendo é que aos ímpios, aqueles que oprimem, aqueles que não creem em Deus, ninguém vai passar diante deles e vai dizer, a bênção do Senhor seja com vocês. Por exemplo, se você chega diante de um político que foi comprovado que ele foi corrupto, desviou uma grande verba, e você vai ver ele investindo em alguma coisa, você vai pegar na mão dele e falar, Deus abençoe o seu investimento. Você vai fazer isso? Não vai. Porque sabe que a origem do dinheiro não é uma origem segura, uma origem limpa, algo digno do que ele fez. Então quando eles diziam assim, a bênção do Senhor, ninguém vai falar isso para vocês. Ninguém vai desejar que Deus abençoe vocês.
É exatamente isso que nós entendemos. Quando nós colocamos a nossa vida na presença de Deus, quem passar do nosso lado vai dizer: a bênção do Senhor esteja sobre vocês. Todos aqueles que sabem que nós tememos a Deus, eles vão se aproximar da gente falando: oh, Deus abençoe, hein? Primeira coisa. E eu vou contar aqui uma historinha da Rebeca. A Rebeca, se diz, ela foi, agora a criançada, eles têm WhatsApp, né, tudo. Eles combinam entre eles o que vão fazer no sábado à tarde. É brincadeira do WhatsApp, mas eles combinam na escolinha mesmo. Então a gente a gente tem os amigos mais próximos da Rebeca. Então nós saímos da escolinha na sexta-feira à tarde. A Rebeca falou assim: pai, nós iremos na casa da amiguinha, todo mundo amanhã às 2h, depois do almoço. Falei assim: como assim vão lá depois do almoço? Não, combinamos. Aí chamamos a mãe da menininha, falou assim: não, eles vão, agora ela me avisou que vão, então vamos passar a tarde lá em casa. Aí nós levamos todas as crianças lá para passar a tarde na casa dessa amiguinha dela. Aí eram umas 2h, umas 4h30 mandaram uma mensagem para a gente, com um vídeo de cada criança fazendo uma oração antes do lanchinho. Então filmou cada criança fazendo a sua oraçãozinha antes de tomar o lanche. Detalhe, só a Rebeca ali é filha de pessoas que andam com Deus, que temem ao Senhor e que é assumidamente isso. Os demais são pessoas que creem em Deus, que acreditam no que Deus fez, entendem, mas não assumiram compromisso ainda. Mas qual a razão deles terem feito o que fizeram? Porque sabe que alguma família que estava ali teme ao Senhor. Então, a partir disso, vamos fazer de acordo com o que eles estão dizendo. Ou seja, Deus abençoe a família daquele que anda com ele. É natural isso acontecer. Isso é prática, por quê? Porque eles olham para nós como referência e o desejo é: a bênção do Senhor permaneça sobre nós. Mas se souber que nós fazemos coisas erradas, vamos dizer: olha, Deus não abençoe o que você está fazendo. Eu lembro-me uma época que apareceu um vídeo aí de alguns corruptos políticos que oravam agradecendo o dinheiro que receberam. Qual que foi a sua reação quando você viu aquilo? Você baixou o olho: amém, Senhor, amém. Obviamente que não. Houve uma revolta dizendo assim: a bênção do Senhor não esteja sobre vocês. Que o Senhor tenha misericórdia, mas não abençoe a vida de vocês. Ou seja, uma vida sem frutos, mas a certeza da importância da decisão é que a bênção constante de Deus estará sobre nós. E aí então, obviamente, escolher estar na presença de Deus. Mas escolher estar na presença de Deus, temos que saber primeiro o que pode nos levar à desistência. Não pense que porque escolheu a Deus vai ser tudo tranquilo, tudo maravilha, que a sua família vai olhar diferente para você e vai sorrir, porque agora você da família é aquele que assumiu o compromisso de andar com Deus. E a gente tem experiências, aqueles primeiros de uma família que aceitaram o compromisso com Cristo, como que a família reagiu a partir disso. Olha como ele diz: passaram o arado em minhas costas e fizeram longos sulcos. Se você quiser fechar os olhos e imaginar essa cena, eu dou 30 segundos para você. A figura que ele utiliza para falar do sofrimento, da angústia desde a mocidade, é exatamente isso. Pegaram o arado e passaram nas minhas costas. Ou seja, não foi fácil o que fizeram comigo para que eu pudesse abandonar a minha fé. A forma que se opõe à nossa fé, isso vai existir sempre. A forma que tem acontecido hoje é mais declarada, é mais anunciada, exatamente por facilitar através das redes sociais, mas sempre se opuseram à nossa fé. Agora vão continuar se opondo. E aí então nós vamos entender que cada vez vai complicar mais, vai ser mais difícil andar com Deus, vai ser mais difícil assumir o que nós cremos e que nós entendemos como verdade. Porque o mundo está em outra direção, isso é natural. Porque o mundo, como nós falamos no domingo à noite aqui, é uma geração corrupta e pervertida. É o que o apóstolo Paulo fala aos Filipenses. E é a nossa geração hoje. Uma geração corrupta e pervertida que anda nas trevas. E é natural ter a oposição por causa dos nossos princípios. Então uma sociedade que anda nas trevas, que é um cego guiando outro cego, alguém que rejeita os princípios de Deus,
é natural se levantar contra aqueles que entendem como verdade os princípios de Deus. A forma que fortalecemos e definimos a nossa fé. A forma que você tem cuidado do seu coração em relação a Deus pode fazer com que você desista de andar com Deus. Quanto mais eu vou me afastando da presença dEle, quanto mais eu vou me afastando dos princípios da sua palavra, mais o meu coração vai amolecendo em relação a outros princípios, a outras verdades, e eu começo a me afastar da presença de Deus. E o apóstolo Paulo avisa isso aos de Éfeso, que nós não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela forma que nos induzem ao erro. Então, enquanto eu não busco a maturidade, a estatura do varão perfeito, que é Cristo, ou seja, andando em intimidade com Ele, ouvindo a sua palavra, entendendo a vontade dEle e praticando, isso significa que eu estou facilmente me afastando dEle. Mas a forma que eu vou fortalecer e definir a minha fé, eu vou permanecer na presença dEle ou eu vou me afastar da presença dEle. E nós temos experiências na nossa vida disso. Momentos que nós fraquejamos na fé e a consequência foi se afastar de Deus. Mas momentos também que nós buscamos mais da presença de Deus e nós desfrutamos de uma fé fortalecida mesmo diante das perseguições. E a forma que enfrentamos o mal. Queridos, nós temos que amar todas as pessoas. E amar todas as pessoas é falar a verdade para elas. Provérbios 27 diz que a leal é ferida feita pelo que ama. Ou seja, amar é falar a verdade, não aceitar como verdade os seus erros. Aceitar como algo que a gente vai, vamos adaptar, vamos viver assim, não, é pecado, é pecado. Entender que eu preciso olhar dessa forma, amando a pessoa, mas é pecado. Porque senão eu vou começar a enfrentar o mal como algo irrelevante. E aí eu vou começar a dar a ele forças maiores do que ele tem. E aí eu vou começar a me colocar debaixo da autoridade dele. Quanto menos esperar, eu estou fazendo o que ele quer que eu faça. A forma que nós enfrentamos o mal. Paulo deixa claro, fuja da aparência do mal. Fuja dela. Não pense que você é forte o suficiente para chegar perto. A linha que separa a nossa fé, a nossa força daquilo que nos leva à queda é muito tênue demais. E aí você aproxima e o pezinho começa a empurrar, é hora que você cai. Então olhou a aparência do mal, fuja. Apenas aquilo que tem aparência, quanto mais aquilo que é o mal. Mas também escolher a presença de Deus é entender o que nos leva à perseverança. Olha o que diz o texto no versículo 2. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Desde a mocidade perseguiram, desde a mocidade angustiaram, desde a mocidade passaram arado nas suas costas, mas nunca prevaleceram contra mim. E aí quando nós olhamos essa realidade na nossa vida, o que nos leva à perseverança? A confiança em um Deus justo e libertador. É o que diz o versículo 4. Mas o Senhor é justo. O Senhor é justo. É entender que o que me faz perseverar é a confiança num Deus que age com justiça e um Deus que age libertando o seu povo. Deus honra a sua palavra. Querido, entenda uma coisa. Deus não tem compromisso nenhum com o homem. Deus não tem compromisso nenhum com cada um de nós. O compromisso de Deus é com a sua palavra. É com a sua palavra que Ele tem um compromisso. E se é com ela que Ele tem um compromisso, Ele vai fazer o que está nela. E aí, entendendo isso, nós vamos começar a refletir um pouco mais da forma que nós questionamos as coisas ao nosso redor e começamos a achar que Deus tem um compromisso com a gente e as nossas orações partem do nosso coração. Senhor, o Senhor tem que me abençoar. Eu tenho ido na igreja, eu tenho que me abençoar. Senhor, eu tenho mudado, o Senhor tem que me abençoar. Mas o que Jesus fala? Se a minha palavra permanecer em vós, vocês vão pedir o que vocês quiserem e será feito.
Mas se a minha palavra permanecer em vós, a boca fala do que está cheio o coração. E se meu coração estiver cheio das palavras do Senhor, a minha oração vai ser de acordo com a palavra dele. Não vai ser apenas pelas minhas vaidades. Só para a gente entender como Deus honra a sua palavra. Por exemplo, quando o povo, a história de José vai para o Egito, a família toda vai, e aí morre o faraó, vem um novo faraó que não conhecia José. E aí ele começa a ver o povo de Israel crescendo, começa a multiplicar o povo, ele chega a uma conclusão. Essa nação, se continuar a crescer, serão mais poderosos do que a nossa nação. Vamos fazer o seguinte? Vamos matar todos os filhos homens que nascerem dessa nação, para que eles não sejam um povo mais poderoso do que o nosso. A pergunta então fica, por que Deus se levantou contra Faraó? Será que era porque Israel sofreu demais e estava sofrendo, angustiado demais, aí Deus falou assim, não, eu tenho um compromisso com esse povo, eu vou lá libertar esse povo. Ele se levantou contra Faraó, porque Faraó se levantou contra a promessa de Deus. O que estava em jogo era aquilo que Deus tinha dito acerca de Israel. Eu farei de vocês uma grande nação. Deus falou sobre Israel que faria dela uma grande nação. O compromisso dele é com aquilo que ele havia dito acerca de Israel. E pobre Faraó, que achou que tinha se levantado contra Israel, ele se levantou contra a promessa de Deus de fazer do seu povo uma grande nação. Então, quando nós entendemos, o que nos leva à perseverança é, se Deus falou, eu não preciso ceder às tentações, às provações, às perseguições do mundo, porque eu tenho plena consciência que se Deus falou, Ele vai honrar a sua palavra. E uma das formas que Ele honra a sua palavra, Deus age em favor dos seus. Aquele que anda com o Senhor, a boa mão dele está na sua vida. Deus fortalece as mãos dos que o buscam. Quando a gente acha que está enfraquecendo, quando a gente acha que não tem forças mais, Deus vem e nos sustenta. Deus vem e nos fortalece. 1 Coríntios 10:13, que junto com a provação vem o livramento, porque Deus é fiel e não permitirá que sejamos provados além das nossas forças. Ou seja, o que me leva a perseverar é entender que Deus é fiel à palavra dele. Não importa o que o mundo diga, não importa o que as pessoas pensem, Deus permanece fiel àquilo que Ele disse. E entender que Ele vai agir em favor daqueles que o amam, daqueles que o buscam. E sempre vai fortalecer a nossa vida. O que nos leva a acreditar que isso é possível, permanecer na presença dEle é possível. O Senhor é justo. Ele libertou-me das algemas dos ímpios. O que me leva a acreditar que é possível ficar na presença dEle, a fidelidade dEle. Nada mais do que a fidelidade do Senhor. Nós sabemos que tem dia que nós acordamos super crentes. Não é assim? Dia que você levanta e fala, eu estou crente, então hoje nada me abala. Mas tem dia que você pega a Bíblia, você folheia para lá, folheia para cá, você fala, aí você faz uma oraçãozinha, Deus, obrigado, Pai, obrigado. Vai para o seu dia, e aí você começa a ver as coisas, começa a questionar a sua fé. Outro dia você volta de novo, querendo buscar mais de Deus. Mas Deus, não há variação de mudança, não há sombra de mudança nele. Aquilo que é, a fidelidade é caráter de Deus, é atributo dele que ele não vai negociar. Deus é quem nos faz permanecer na presença dele. Lembre-se disso. É Deus que nos faz permanecer na presença dele. Porque por nós mesmos, muitas vezes, nós fazemos como o Salmo 139. A gente quer um lugar mais alto para achar que Deus não está lá. Mas de repente eu quero um lugar mais profundo porque Deus não vai estar lá. Eu quero me lançar no mais profundo mar porque Deus não vai me encontrar. Então às vezes nós queremos fazer isso, mas Deus está lá. Deus está com a mão estendida dizendo, eu não desisto de você. Não pense que você vai fugir da minha presença. Porque você é meu, eu escolhi e agora eu quero que você ande comigo. E aí entender uma das principais doutrinas que nós temos na nossa igreja, que é a perseverança dos santos. O que é a perseverança dos santos? Deus segura em nossas mãos. A nossa salvação não é firmada no meu amor por Cristo. Mas Romanos 8 deixa claro que não é altura, profundidade, não é nada vai me separar do amor de Deus que está em
Cristo Jesus. É nele que está esse amor. É ele que segura nas nossas mãos e diz, não vou soltar. Não pensa que você vai sair, porque você é meu. Com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Você é meu. É isso que ele falava a Israel, e é isso que ele nos chama, como nós vemos no começo do culto hoje. Eu vos escolhi a vós outros, eu vos chamei de amigos, eu morri por vocês, e eu não perdi nenhum daqueles que o Senhor me deu. E aí entender que o relacionamento é firmado nele, e que Deus não desiste de nós. Quantas experiências nós temos, de momentos da nossa vida, que a gente andava cambaleando, e Deus falou assim, não, queridão, desculpa, mas é meu, você não sai da minha presença. E aí Deus começa a nos atrair de novo, aquele primeiro amor retorna no nosso coração, a gente volta a buscar, e a gente entende o quanto Deus nos ama. Os frutos da vida de quem serve a Deus. Como nós falamos no final do texto, e que ninguém que passa diga, seja sobre vocês, a bênção do Senhor. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Essa realidade é para aqueles que não servem a Deus. Mas para aqueles que servem a Deus, você tira a primeira parte do versículo e fica apenas seja sobre vocês a bênção do Senhor. Nós os abençoamos em nome do Senhor. E pelo menos 3 frutos nós encontramos. O primeiro deles, ele supre todas as nossas necessidades e carências. Aí Mateus 6, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Primeiro fruto, o Senhor supre todas as nossas necessidades e as nossas carências. Nada vai nos faltar. O segundo fruto corresponde às nossas expectativas. Esse é um dos textos que eu mais gosto. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Fico só esperando. De manhã eu coloquei diante do Senhor quais são as minhas expectativas. O que eu espero receber das mãos de Deus, o que eu espero receber da graça do Senhor. E eu apresento a minha oração, eu apresento a Ele a minha súplica. Ao longo do dia eu não vou ficar correndo de um lado para o outro desesperado. Eu vou apenas ficar observando o que Deus está fazendo. Observando como Deus vai movendo, Deus vai agindo, Deus vai limpando o meu caminho de tal forma que eu entendo que Deus está no controle de todas as coisas. Ele vai corresponder às minhas expectativas. Eu não vou ficar negociando, tentando suprir isso de outra forma, por quê? Porque de manhã eu entendo que eu posso falar com esse Deus, posso apresentar a minha oração, e o resto do dia, só esperando. Vou esperar o que Deus tem para fazer, porque é o melhor. E terceiro, fruto, Ele investe constantemente em nós. Estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Todos os dias, Deus está investindo na nossa vida. Sempre quando eu oro em relação à pregação da palavra, eu vou começar a pregação, ou começar um culto, eu falo, é um tempo de investimento do Senhor na nossa vida. Investe, Senhor, na nossa vida. E aí quando nós olhamos a nossa história, a nossa trajetória, quando nós conhecemos a Cristo, e o quanto Ele vem mudando o nosso coração, mudando a nossa vida, e nós entendemos que dia a dia, o Senhor olha para nós, Ele vai colocando assim como se fosse um pequeno, uma poupança, Ele vai colocando uma moedinha, vai colocando uma mudança, vai colocando um princípio, um novo preceito, Ele vai nos perdoando, vai mostrando o quanto Ele nos ama, e nós vamos só crescendo, só buscando cada vez mais a imagem e semelhança de Cristo em cada um de nós. Ele investe constantemente em cada um de nós. Portanto, os frutos na vida de quem serve a Deus, Ele investe constantemente em nós, Ele supre todas as nossas necessidades e carências e Ele corresponde às nossas expectativas. Mas como a gente falou no início, é preciso escolher o lado que nós estamos. É preciso escolher entre aqueles que angustiam ou aqueles que são angustiados. É entender que é fácil viver longe da presença de Deus, porque você não vai ter o peso, você vai olhar e achar que aquilo ali é 1000 maravilhas. Mas andar com Deus é uma responsabilidade, há um compromisso maior, abrir mão de coisas, abrir mão de valores, abrir mão de princípios, para que a vontade dEle permaneça sobre nós.
Mas andar longe dele, por mais aparentemente ser fácil, é plantar no telhado. É plantar onde não vai ter raiz, não vai brotar, não vai encher a mão do ceifeiro, não vai amarrar um grande feixe, ele vai voltar abanando as mãos para casa. E aí, essa escolha, a gente precisa definir qual é o lado que nós queremos estar. Qual é o lado que nós iremos nos posicionar diante de uma sociedade que nos angustia desde a nossa mocidade. Mas a certeza é que o Senhor é justo. E Ele está do lado daqueles que o amam e o buscam. E a escolha cabe a nós. Falei no início aqui, muitos abandonam a fé de forma objetiva, mas muitas vezes nós abandonamos de forma subjetiva, onde a palavra deixa de fazer parte da nossa realidade. Então que possamos escolher qual é o lado nós queremos estar, e creio eu que por aquilo que Deus fala no nosso coração, o melhor lado para estar é diante daquele Deus justo e verdadeiro, que é fiel à sua palavra e que tem cuidado de nós. Vamos orar? Feche seus olhos. Quero que você reflita um pouco sobre a sua realidade, os seus próprios enfrentamentos, angústias. E entenda que Deus promete, na sua palavra, estar conosco, cuidar de nós e ser o nosso amigo. Basta nós tomarmos a decisão de tê-lo como nosso amigo e termos a consciência da sua presença em nós. Coloque-se em pé, para que juntos possamos orar diante desse Deus gracioso que se faz presente na nossa vida. E como o salmista disse, eu oro diante do Senhor e fico esperando. Pai, diante do Senhor, a Deus, nós nos alegramos, a Deus, nessa noite, pela certeza, a Deus, da fidelidade do Senhor para com a Tua palavra. E a palavra do Senhor, Deus, nos diz que aquilo que o Senhor disse não voltará vazio ao Senhor, ó Pai, antes que cumpra os Teus propósitos. O próprio Cristo nos ensina, a Deus, o tempo todo nos evangelhos, que aquilo que Ele dizia, não dizia por si mesmo, mas dizia da parte do Senhor, porque era com a Tua palavra que o Senhor tem um compromisso, ó Pai. E é tão bom saber, ó Deus, disso e entender que o Senhor promete, ó Deus, a estar com aqueles que o buscam, aqueles que o amam, aqueles que reconhecem, ó Deus, que são pecadores, são pequenos demais, ó Deus, e buscam no Senhor a misericórdia, a graça. É tão bom saber, ó Deus, que em Cristo Jesus, o Senhor nos reconciliou contigo e nos reposicionou na presença do Senhor agora, Pai. É tão bom tê-lo como nosso Senhor, como nosso Deus, ó Deus, e como nosso amigo. Isso é maravilhoso para nós, ó Pai. E nós queremos permanecer na Tua presença. E o que alegra o nosso coração é saber que o Senhor não desiste de nós. E se nós estamos com o Senhor é porque o Senhor tem segurado as nossas mãos, ó Pai. E o que pedimos ao Senhor, a Deus, que o Senhor nos dê forças a cada dia, para os enfrentamentos que nós temos diante daquilo que nós cremos, que nós entendemos como verdade em relação à Tua palavra, Pai, para que a igreja do Senhor seja sal e luz, para que a igreja do Senhor se posicione a cada dia, ó Deus, entendendo que apesar das perseguições, apesar de toda a modernização dos pensamentos, das filosofias, ó Pai, o Senhor permanece fiel à Tua palavra. E passará céu, passará terra. A palavra do Senhor não permanecerá, não passará, mas permanecerá apenas a Tua verdade, ó Deus. E é isso que nós cremos, é isso que nós entendemos como verdade. E queremos cada vez mais, ó Deus, andar com o Senhor, ó Deus. Desfrutar disso, ó Deus, esse relacionamento contigo. Entendendo que o Senhor irá suprir todas as nossas necessidades e carências. O Senhor continuará investindo diariamente na nossa vida, ó Pai. E o mais importante, ó Deus, que o Senhor continuará ouvindo as nossas orações. E nós teremos o privilégio de ter as Tuas respostas, de acordo com o Teu querer na nossa vida, ó Pai. Nos fortaleça como indivíduos, como servos do Senhor. Nos fortaleça como igreja, como família do Senhor, ó Pai.
e que possamos ter as convicções do Senhor no nosso coração. Que possamos nos importar com aquilo que o Senhor se importa, ó Pai, para que desfrutemos, ó Deus, das Tuas realidades na nossa vida. E assim oramos, ó Deus, para que o Senhor estenda isso aos nossos familiares, estenda isso às pessoas, ó Deus, que estão ao nosso redor, no trabalho, ó Deus, na nossa família, nos nossos relacionamentos, para que possam ver em nós os frutos, ó Deus, da obra do Senhor, e possam olhar para nós e dizer que a bênção do Senhor esteja sobre nós, ó Pai. E que possamos também, Deus, falar do Senhor às pessoas, para que elas possam também desfrutar dessa intimidade com o Senhor, ó Deus. Obrigado por essa noite, ó Pai. Cuida da nossa igreja, cuida da liderança da nossa igreja, ó Pai. Cuida dos projetos, dos sonhos, ó Deus. Abençoe, Deus, esse mês de aniversário da nossa igreja, que seja um mês importante de reflexão, Senhor. E assim pedimos a bênção do Senhor, ó Deus, sobre aqueles que estão enfermos, aqueles que passam por dificuldades nos casamentos, nos relacionamentos, ó Pai, aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, que a fidelidade do Senhor seja sobre eles, ó Deus, abençoando, restaurando, cuidando de cada um, ó Pai, para que possamos sentir a paz que excede todo entendimento, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amada igreja, ide em paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a presença, o consolo, o conforto do Espírito Santo de Deus, esteja sobre nós, igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém